Às 3h47 da madrugada do dia 24 de janeiro de 2026, o silêncio no Golfo Pérsico foi quebrado de forma abrupta. Alarmes soaram a bordo de um dos navios de guerra mais poderosos do planeta. Dentro do Centro de Informações de Combate do Porta-Aviões USS Abraham Lincoln, operadores de radar observaram algo que não deveria estar acontecendo. Múltiplas assinaturas de mísseis surgiam simultaneamente nas telas. Em poucos segundos, ficou claro que não se tratava de um teste nem de um erro técnico. O Irã havia lançado um ataque real, acreditando estar prestes a atingir um porta-aviões americano com força máxima. A pergunta que imediatamente se impõe é simples e perturbadora. Como um país que passou décadas se preparando para destruir um porta-aviões dos Estados Unidos conseguiu errar de forma tão completa já nos primeiros minutos? A resposta não está apenas nos mísseis disparados naquela noite, mas em meses de tensão crescente, cálculos equivocados e uma perigosa confiança em doutrinas militares ultrapassadas. Quando o USS Abraham Lincoln chegou à região em setembro de 2025, sua presença não foi interpretada como uma rotação rotineira. Fontes abertas e análises de segurança internacional já indicavam que a movimentação fazia parte de uma resposta direta ao aumento das atividades militares iranianas no Golfo. Ataques indiretos, ameaças públicas, exercícios militares e declarações agressivas vinham se acumulando havia meses. Para Teherã, aquele porta-aviões simbolizava tudo o que o regime dizia combater. Para Washington, tratava-se de dissuasão estratégica em seu estado mais visível. Durante anos, o Irã construiu sua narrativa de que havia desenvolvido um chamado arsenal matador de porta-aviões. Mísseis balísticos de curto alcance, mísseis de cruzeiro, drones de ataque e lançadores móveis espalhados por regiões montanhosas e áreas costeiras. Oficiais iranianos chegaram a declarar publicamente que qualquer porta-aviões americano que entrasse no Golfo seria um alvo fácil, um caixão flutuante, incapaz de escapar de um ataque saturado. Essa retórica não era apenas propaganda interna. Ela moldava decisões reais dentro da estrutura militar iraniana. O problema central é que essa estratégia foi construída sobre informações desatualizadas. A liderança iraniana acreditava conhecer profundamente o alvo que estava observando. No entanto, o USS Abraham Lincoln, que navegava no Golfo em 2026, não era o mesmo estudado por analistas iranianos anos antes. Entre 2024 e 2025, o navio passou por uma modernização extensa, incorporando sistemas de radar avançados, integração total, com plataformas de escolta e uma capacidade de defesa em camadas que alterou radicalmente o equilíbrio tático. Enquanto isso, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica vinha se preparando para o que considerava o momento ideal. Movimentos do porta-aviões foram monitorados, padrões analisados e posições de lançamento escolhidas ao longo do Estreito de Hormuz e em áreas estratégicas do interior iraniano. Exercícios simulavam exatamente o cenário que se desenrolaria naquela madrugada. Primeiro, enxames de drones seriam lançados para confundir sensores e forçar respostas defensivas antecipadas. Em seguida, mísseis balísticos de alta velocidade atingiriam o alvo principal em um curto intervalo de tempo, superando qualquer sistema de defesa, conhecido pelo menos segundo os cálculos iranianos. Esses cálculos partiam de uma suposição fatal. A ideia de que o porta-aviões seria uma entidade isolada, reagindo sozinho sob pressão. Essa visão ignorava completamente a realidade de um grupo de ataque moderno, projetado não como um navio individual, mas como uma fortaleza móvel integrada, conectada por sensores radares e sistemas de comando que operam como um único organismo. Naquela madrugada, enquanto os primeiros sinais de ataque eram detectados, o USS Abraham Lincoln não estava apenas se defendendo.
Ele fazia parte de uma rede de combate que já acompanhava movimentos iranianos havia horas. O ataque que Teherã acreditava ser uma surpresa estratégica estava, na verdade, sendo observado, analisado e antecipado em tempo real. E isso mudaria tudo nos minutos seguintes. O que parecia aos olhos iranianos o início de um golpe histórico estava prestes a se transformar em uma exposição brutal de vulnerabilidades. E o mais grave para Teherã é que essa revelação não aconteceria em dias ou semanas, mas em questão de minutos. O verdadeiro choque daquela noite não foi o lançamento dos mísseis, mas a velocidade com que toda a estratégia iraniana começou a desmoronar antes mesmo de alcançar seu alvo. Para compreender por que aquela ofensiva falhou de forma tão rápida e humilhante, é preciso olhar com atenção para a lógica estratégica que guiava o planejamento iraniano. Durante mais de 2 décadas, o Irã construiu sua doutrina naval assimétrica, com um único objetivo em mente: tornar o custo da presença americana no Golfo Pérsico alto demais para ser sustentado. No centro dessa doutrina estava a crença de que um ataque concentrado, rápido e massivo poderia neutralizar um porta-aviões antes que os Estados Unidos conseguissem reagir plenamente. Essa crença não surgiu do nada. Ela foi alimentada por estudos de conflitos passados, exercícios militares regionais e análises que viam os porta-aviões como plataformas poderosas, mas vulneráveis quando operando em espaços restritos. O Estreito de Hormuz, com suas águas estreitas e intenso tráfego marítimo, parecia o cenário perfeito. Para os estrategistas iranianos, bastava saturar os sensores, confundir os sistemas de defesa e atingir o casco uma única vez com um míssil de grande ogiva. O simbolismo e o impacto psicológico seriam devastadores. Nos meses que antecederam janeiro de 2026, essa visão ganhou ainda mais força dentro do aparato militar iraniano. Declarações públicas se tornaram mais agressivas. Exercícios com mísseis balísticos e drones foram amplamente divulgados pela mídia estatal. A narrativa interna era clara. O Irã não apenas possuía os meios para atingir um porta-aviões americano, como havia finalmente dominado a equação tecnológica necessária para fazê-lo. O plano concebido para aquela madrugada refletia essa confiança. Drones seriam usados como isca, explorando a suposição de que sistemas defensivos americanos seriam forçados a gastar interceptadores valiosos contra alvos relativamente baratos. Em seguida, mísseis balísticos de curto alcance, lançados quase simultaneamente de diferentes posições, sobrecarregariam qualquer defesa remanescente. Na teoria iraniana, a matemática jogava a seu favor. Muitos vetores, pouco tempo de reação e um alvo de valor estratégico incomparável. O erro fundamental estava na forma como o Irã avaliava o inimigo. A inteligência militar iraniana tratava o porta-aviões como o centro absoluto da equação, subestimando o papel do grupo de ataque como um sistema integrado. Para Teherã, destruir o porta-aviões significava vencer o confronto. O que não foi plenamente compreendido é que em 2026, um porta-aviões americano não opera como uma unidade isolada, mas como o núcleo de uma arquitetura defensiva, distribuída e profundamente redundante. Outro fator crítico foi a dependência excessiva de dados históricos. Grande parte das análises iranianas se baseava em capacidades americanas observadas anos antes, quando sensores radares e integração entre plataformas ainda não haviam atingido o nível atual. A modernização recente do USS Abraham Lincoln não foi corretamente incorporada aos modelos iranianos. O resultado foi uma percepção distorcida daquilo que seria possível alcançar em poucos minutos de combate real. Enquanto isso, do lado americano, a leitura da situação era radicalmente diferente. Movimentos de unidades iranianas, padrões de comunicação e posicionamento de lançadores móveis vinham sendo acompanhados de forma contínua. O ataque que Teherã acreditava estar preparando em sigilo
já era considerado um cenário plausível por analistas e comandantes navais. Isso significava que, quando os primeiros drones decolaram da costa iraniana, o fator surpresa já havia sido severamente reduzido. Há ainda um aspecto psicológico que não pode ser ignorado. A liderança iraniana precisava demonstrar força tanto para o público interno quanto para aliados regionais. Um ataque contra um porta-aviões americano teria um valor simbólico imenso, independentemente do resultado militar final. Essa pressão política contribuiu para decisões apressadas e para uma superestimação das próprias capacidades. Em vez de questionar premissas antigas, optou-se por confirmar crenças já estabelecidas. Na prática, o Irã lançou sua ofensiva acreditando que havia finalmente encontrado a combinação certa de tecnologia, timing e geografia. O que não percebeu é que estava testando um sistema defensivo que havia evoluído justamente para enfrentar esse tipo de ameaça. Cada drone abatido, cada míssil rastreado em tempo real, aproximava o momento em que a diferença entre teoria e realidade se tornaria impossível de esconder. Quando os mísseis balísticos deixaram suas plataformas e cortaram o céu noturno em alta velocidade, Teherã acreditava estar assistindo ao clímax de anos de preparação. No entanto, aqueles rastros luminosos não anunciavam uma vitória iminente, mas o início de uma revelação desconfortável. A verdadeira batalha não seria travada no impacto, mas na capacidade de defesa que estava prestes a entrar em ação, coordenada silenciosa e muito mais avançada do que o Irã imaginava. E foi exatamente nesse momento que o foco deixou de ser o plano iraniano e passou a ser a resposta americana, uma resposta que começaria a redefinir completamente o equilíbrio daquele confronto nos minutos seguintes. Enquanto os planejadores iranianos concentravam toda a atenção no porta-aviões em si, ignoravam um detalhe decisivo. O USS Abraham Lincoln não era o alvo isolado que aparecia nos mapas de Teherã. Ele era apenas o centro visível de uma estrutura defensiva muito mais ampla, projetada exatamente para enfrentar ataques saturados e de alta velocidade como aquele que se aproximava naquela madrugada. O verdadeiro poder americano não estava em um único casco, mas na integração silenciosa entre navios sensores mísseis e sistemas de comando que operavam como uma única entidade. Ao redor do Abraham Lincoln, navegava um grupo de ataque completo, organizado para detectar, rastrear e destruir ameaças em camadas sucessivas. Cada navio tinha uma função específica, mas todos compartilhavam dados em tempo real. Radares de longo alcance, sensores eletroópticos e sistemas de vigilância aérea alimentavam uma rede comum de informações. Nada se movia no espaço aéreo ou na superfície do mar sem ser imediatamente identificado, classificado e priorizado. O coração dessa rede era o sistema de combate Aegis, instalado nos cruzadores e destroyers de escolta. Diferente das concepções antigas em que cada navio reagia de forma relativamente independente, o Aegis moderno permite que um único sensor guie o disparo de um míssil lançado por outra plataforma. Isso significa que o primeiro radar a detectar uma ameaça não precisa ser o navio que irá interceptá-la. A decisão e a execução se tornam distribuídas rápidas e extremamente difíceis de saturar. Naquela noite, muito antes de os mísseis iranianos atingirem sua altitude máxima, seus lançamentos já haviam sido detectados. As assinaturas térmicas e os padrões de trajetória eram claros. Cada vetor foi automaticamente integrado a uma imagem operacional comum, visível para comandantes em diferentes navios do grupo de ataque. O tempo de reação que os cálculos iranianos estimavam em minutos críticos de confusão foi reduzido a segundos organizados. Enquanto isso, a bordo do Abraham Lincoln, a tripulação não operava em pânico. Treinamentos constantes haviam transformado aquele tipo de cenário em um procedimento quase mecânico. A prioridade era clara:
Ameaças menores seriam neutralizadas com sistemas secundários, preservando interceptadores estratégicos para os mísseis balísticos. Essa disciplina operacional fazia parte de uma filosofia defensiva baseada em economia de meios e máxima eficiência. Outro elemento que escapou completamente à análise iraniana foi a profundidade da defesa em camadas. Mesmo que um míssil conseguisse atravessar a primeira linha de interceptação, ele ainda enfrentaria sucessivas barreiras. Interceptadores de longo alcance atuariam ainda na fase inicial do voo. Camadas intermediárias cuidariam de alvos que escapassem da primeira resposta. Por fim, sistemas de curto alcance protegeriam o grupo contra qualquer ameaça residual. Cada falha potencial era compensada por redundância. Além disso, havia fatores invisíveis para quem observava de fora. A guerra moderna não se resume a explosões e impactos. Ela é travada no espectro eletromagnético, no domínio da informação e na capacidade de negar ao inimigo uma imagem clara do campo de batalha. Naquela madrugada, o grupo de ataque americano não apenas observava os mísseis iranianos, mas também avaliava como interferir em seus sistemas de orientação, comunicação e correção de trajetória. O Irã havia apostado que quantidade poderia compensar limitações tecnológicas. O que não previu foi que a arquitetura defensiva americana foi desenhada justamente para enfrentar múltiplos vetores simultâneos. Cada novo lançamento iraniano não aumentava o caos, mas alimentava um sistema que se tornava mais preciso à medida que recebia mais dados. Paradoxalmente, o ataque ajudava a refinar a resposta. À medida que os segundos passavam, tornava-se evidente que o confronto não seria decidido por um único momento dramático, mas por uma sequência quase clínica de decisões automatizadas e humanas trabalhando em conjunto. O que parecia, do ponto de vista iraniano, uma tempestade impossível de deter, era visto pelos operadores americanos como um conjunto de alvos claramente definidos. Nesse ponto, a iniciativa já havia mudado de mãos. O ataque não estava mais nas mãos de quem lançou os mísseis, mas de quem os observava, rastreava e selecionava como e quando neutralizá-los. E ainda havia um elemento crucial, que Teherã não havia considerado plenamente algo que não dependia de interceptação física, mas da capacidade de cegar, confundir e desorientar o inimigo em pleno voo. Esse fator invisível, que operava além do alcance dos radares convencionais e das ogivas explosivas, estava prestes a entrar em cena. E quando isso acontecesse, a ofensiva iraniana deixaria definitivamente de ser uma ameaça concreta para se tornar um estudo de caso sobre os limites de uma estratégia baseada em premissas ultrapassadas. Foi neste ponto que a ofensiva iraniana entrou em uma fase para a qual não havia sido preparada. Enquanto os mísseis avançavam em alta velocidade, confiando em sistemas de navegação e sensores terminalmente calibrados, um outro tipo de batalha começou a se desenrolar invisível aos olhos humanos. A guerra eletrônica, muitas vezes subestimada por quem foca apenas em ogivas e alcance, passou a dominar completamente o cenário. Já no ar, como parte de uma patrulha de rotina, estavam aeronaves especializadas em ataque eletrônico da Marinha dos Estados Unidos. Esses aviões não carregavam bombas nem mísseis ar-ar convencionais. Sua função era mais sutil e, naquele contexto, muito mais devastadora. Eles foram projetados para interferir, confundir e negar ao inimigo a capacidade de enxergar e compreender o ambiente ao seu redor. Quando os mísseis iranianos entraram na fase intermediária de voo, sinais anômalos começaram a surgir. Sistemas que dependiam de posicionamento por satélite passaram a receber dados inconsistentes. Correções de trajetória tornaram-se erráticas. Em vez de voarem de forma estável, rumo a um ponto definido, alguns vetores começaram a oscilar, como se tivessem perdido a noção de onde estavam e para onde deveriam seguir. Esse não foi um acidente técnico. Tratava-se de interferência deliberada e coordenada.
A capacidade americana de atacar o espectro eletromagnético havia evoluído significativamente nos anos anteriores. Não se tratava apenas de bloquear sinais, mas de criar um ambiente caótico no qual o inimigo não conseguia distinguir o real do falso. Para os sistemas de orientação dos mísseis, o campo de batalha simplesmente deixou de fazer sentido. À medida que essa interferência se intensificava, os efeitos se tornavam evidentes. Alguns mísseis perderam completamente a capacidade de correção e começaram a cair no mar, longe de qualquer alvo. Outros continuaram em voo, mas com trajetórias degradadas, incapazes de adquirir um bloqueio confiável na fase terminal. Aquilo que no papel era um ataque sincronizado e preciso se fragmentava em uma sequência de falhas independentes. Ao mesmo tempo, os sistemas de defesa cinética continuavam operando. Interceptadores de longo alcance haviam sido lançados quase imediatamente após a detecção inicial, atingindo alguns mísseis ainda em fases iniciais do voo. O diferencial, porém, era que agora a defesa não dependia apenas de destruir fisicamente cada ameaça. Muitos mísseis estavam sendo neutralizados antes mesmo de se tornarem alvos viáveis. Do ponto de vista iraniano, a situação tornou-se rapidamente confusa. Lançadores móveis e centros de comando aguardavam confirmações de impacto ou dados de proximidade. Em vez disso, recebiam silêncio ou informações contraditórias. Telemetrias desapareciam. O que deveria ser o momento decisivo da operação se transformou em uma ausência total de clareza sobre o que realmente estava acontecendo. Esse colapso informacional teve consequências diretas. Sem dados confiáveis, não havia como ajustar salvas subsequentes, nem como aprender em tempo real com eventuais falhas. A ofensiva iraniana havia sido concebida como um golpe rápido, não como um confronto prolongado. Uma vez perdida a coerência inicial, não existia plano alternativo capaz de restaurar o controle da situação. No centro de tudo isso, o grupo de ataque americano mantinha uma postura quase clínica. Cada segundo de confusão do lado iraniano aumentava a margem de segurança dos navios. A integração entre guerra eletrônica e defesa antimíssil mostrava seu valor máximo. Não se tratava de escolher entre bloquear ou destruir. Ambas as coisas estavam acontecendo simultaneamente de forma complementar. Quando os últimos mísseis ainda operacionais se aproximaram da fase final, já não representavam uma ameaça coordenada. Aqueles que não haviam sido interceptados fisicamente estavam cegos, surdos ou ambos. A defesa em camadas completou o trabalho, eliminando os vetores restantes antes que pudessem chegar a uma distância significativa do grupo de ataque. Em menos de 4 minutos, aquilo que o Irã esperava ser uma demonstração histórica de força havia se dissolvido em um conjunto de falhas técnicas, estratégicas e doutrinárias. O aspecto mais preocupante para Teherã não era apenas o fracasso do ataque, mas a forma como ele fracassou. Não houve um momento dramático de impacto evitado no último segundo. Houve, em vez disso, uma neutralização sistemática silenciosa e quase rotineira. E enquanto os operadores americanos começavam a avaliar os resultados finais do engajamento, uma realidade desconfortável se impunha do outro lado. A ofensiva havia terminado antes mesmo de ser plenamente compreendida por quem a lançou. O que restava agora era lidar com as consequências estratégicas de uma exposição tão clara de vulnerabilidades. Essas consequências não demorariam a se manifestar e iriam muito além daquela madrugada no Golfo. O que aconteceu nos minutos seguintes mudaria a forma como o ataque seria interpretado pelo mundo inteiro, abrindo uma nova fase de pressão, vigilância e sinalização de poder. Quando o último eco do engajamento desapareceu dos radares, a madrugada no Golfo Pérsico entrou em um silêncio estranho. O confronto havia terminado em menos de 4 minutos, mas suas implicações estavam apenas começando a se revelar. A bordo do grupo de ataque americano, os procedimentos pós-engajamento foram executados com precisão.
avaliação de danos, verificação de sistemas, confirmação de que nenhuma ameaça residual permanecia ativa. O resultado era inequívoco. Nenhum míssil havia chegado perto o suficiente para representar perigo real ao USS Abraham Lincoln ou às embarcações de escolta. Poucas horas depois, a atenção se voltou para fora do campo de batalha imediato. Comandos militares americanos começaram a monitorar cuidadosamente as reações iranianas. Comunicações interceptadas indicavam confusão e tentativas apressadas de compreender o que havia dado errado. A ofensiva planejada como um evento decisivo e simbólico havia falhado de forma tão rápida que não deixou espaço para narrativas convincentes no curto prazo. Ainda assim, o controle da percepção tornou-se prioridade em Teherã. A mídia estatal iraniana divulgou versões vagas do ocorrido, sugerindo que o lançamento de mísseis teria sido apenas um aviso calculado, uma demonstração de capacidade e não uma tentativa real de atingir o porta-aviões. Essa explicação encontrou pouco eco fora do país. Analistas independentes, observadores militares e governos aliados rapidamente chegaram a conclusões semelhantes. O ataque não havia sido simbólico. Ele havia sido real, cuidadosamente preparado e claramente neutralizado. Do lado americano, a resposta pública foi deliberadamente contida. Um comunicado oficial confirmou que forças dos Estados Unidos haviam detectado e neutralizado ameaças aéreas na região, garantindo a segurança das unidades navais em operação. Não houve celebração nem linguagem provocativa. A mensagem era simples e, justamente por isso, poderosa. O sistema funcionou. A dissuasão permaneceu intacta. Enquanto isso, no plano operacional, as consequências começaram a se acumular. Nas 72 horas seguintes ao ataque, ativos americanos intensificaram sua presença de forma discreta, porém significativa. Submarinos de ataque passaram a acompanhar cada embarcação militar iraniana que deixava o porto. Voos de longa distância sobre o Golfo reforçaram o sinal de vigilância constante. O USS Abraham Lincoln continuou sua patrulha, mantendo rotas e operações previamente planejadas, como se nada de extraordinário tivesse ocorrido. Essa continuidade foi em si uma mensagem estratégica. Ao não se retirar nem alterar seu comportamento, o grupo de ataque demonstrava que o ataque iraniano não havia conseguido alterar o equilíbrio da situação. Para aliados regionais, isso representava um sinal de estabilidade. Para adversários e atores não estatais, era um lembrete claro de limites. Dentro do Irã, porém, o impacto foi mais profundo. O fracasso expôs lacunas que não podiam ser facilmente ocultadas. A dependência de sistemas de orientação vulneráveis, a subestimação da guerra eletrônica e a supervalorização de um ataque saturado como solução definitiva tornaram-se evidentes para analistas internos. Mesmo que essas avaliações não fossem discutidas publicamente, elas passaram a influenciar debates estratégicos nos bastidores. A repercussão internacional seguiu a mesma linha. Especialistas em defesa apontaram que o episódio não se tratava apenas de um confronto isolado, mas de uma demonstração prática de como a guerra moderna havia evoluído. O foco deslocava-se cada vez mais da quantidade de armamentos para a integração entre sensores, plataformas e domínios invisíveis, como o eletromagnético e o informacional. Outro efeito imediato foi a mudança na postura de grupos aliados do Irã na região. A falha do ataque levantou dúvidas sobre a eficácia de táticas semelhantes contra alvos fortemente defendidos. O risco de uma escalada mal calculada tornou-se mais evidente. O episódio serviu como um alerta silencioso de que repetir a mesma abordagem poderia levar a resultados igualmente frustrantes ou até piores. À medida que os dias passavam, ficava claro que o maior dano para Teherã não havia sido material, mas estratégico. Anos de investimento e retórica haviam culminado em um momento que deveria redefinir o equilíbrio regional.
Em vez disso, reforçou percepções já existentes sobre a disparidade tecnológica e operacional entre as forças envolvidas. O ataque terminou rápido demais para se tornar um confronto prolongado, mas deixou marcas duradouras. Ele não mudou apenas cálculos militares imediatos, mas também a forma como futuras ações seriam avaliadas, planejadas e, sobretudo, questionadas. E isso preparava o terreno para a etapa final dessa história, na qual as lições extraídas daquela madrugada passariam a moldar decisões muito além do Golfo Pérsico. À medida que o impacto imediato do episódio começava a se dissipar, uma avaliação mais fria e profunda se impunha. O que aconteceu naquela madrugada não foi apenas uma interceptação bem-sucedida ou um ataque frustrado. Foi uma demonstração clara de como a lógica da guerra naval moderna havia mudado de forma decisiva. Para o Irã, o erro não esteve apenas na execução, mas na própria compreensão do ambiente estratégico de 2026. A primeira lição foi direta e difícil de ignorar. A defesa de um grupo de ataque de porta-aviões americano é hoje muito mais do que a soma de seus navios. Trata-se de um sistema integrado, capaz de detectar ameaças em fases iniciais, compartilhar dados instantaneamente e reagir em múltiplas camadas quase ao mesmo tempo. A ideia de que um grande número de mísseis, lançado rapidamente, poderia por si só saturar esse sistema, mostrou-se profundamente equivocada. A segunda lição foi ainda mais desconfortável para Teherã. A guerra eletrônica deixou de ser um complemento e passou a ser um fator central. Naquele confronto, mísseis não falharam apenas porque foram destruídos, mas porque perderam a capacidade de se orientar, de compreender o espaço ao seu redor e de cumprir sua função básica. Sistemas que dependem de navegação por satélite e sensores ativos tornaram-se vulneráveis diante de um adversário capaz de controlar o espectro eletromagnético. Isso altera completamente a lógica de investimento em armamentos convencionais. A terceira lição talvez seja a mais estratégica de todas. Atacar um grupo de ataque americano não é apenas tecnicamente difícil, é uma ação que expõe imediatamente o atacante a uma vigilância intensificada, pressão política e risco de escalada em múltiplos domínios. Mesmo sem uma retaliação direta e imediata, o simples fato de revelar capacidades, posições e métodos cria desvantagens duradouras. Naquela madrugada, o Irã não apenas falhou em causar danos, mas também mostrou ao mundo os limites de sua doutrina naval. Para os Estados Unidos, o episódio reforçou a lógica da dissuasão. A resposta contida sem retórica inflamada serviu para destacar que o objetivo não era provocar, mas demonstrar controle e superioridade tecnológica. O fato de o USS Abraham Lincoln ter continuado suas operações normalmente foi um sinal calculado. A mensagem não precisava ser amplificada. Ela já estava clara para aliados adversários e observadores independentes. No plano regional, o impacto foi igualmente significativo. Países que dependem da estabilidade das rotas marítimas observaram atentamente o desenrolar dos eventos. A rápida neutralização da ameaça reduziu temores imediatos de interrupção do tráfego no Golfo, mas também levantou questões sobre até onde atores regionais estariam dispostos a ir em futuras demonstrações de força. O episódio funcionou como um freio invisível, lembrando que certos limites, uma vez ultrapassados, não produzem os resultados esperados. Talvez o aspecto mais revelador seja o que não aconteceu depois. Não houve uma escalada imediata, nem uma cadeia de ataques sucessivos. Em vez disso, houve silêncio, análises e ajustes. Isso sugere que, apesar da retórica, ambos os lados compreenderam a gravidade do momento. A diferença é que um deles saiu com sua credibilidade estratégica reforçada, enquanto o outro foi forçado a reavaliar pressupostos fundamentais. Em última análise, aquela madrugada mostrou que não existe mais um alvo certo quando se trata de um grupo de ataque moderno.
O Irã acreditava ter escolhido o momento e o alvo ideais. Descobriu da forma mais clara possível que o problema não era qual porta-aviões atacar, mas a própria ideia de que tal ataque poderia produzir o efeito desejado no cenário atual. E essa constatação silenciosa e incômoda tende a influenciar decisões futuras muito além daquele breve confronto no Golfo Pérsico. Se você chegou até aqui, vale a pena fazer uma pausa e refletir sobre o que esse episódio realmente revela. Não se trata apenas de mísseis interceptados ou de tecnologia avançada, mas de como o equilíbrio de poder no mar está sendo redefinido diante dos nossos olhos. Conflitos modernos não são decididos apenas por quem possui mais armamentos, mas por quem consegue integrar informação, controle e adaptação em tempo real. A pergunta que fica é simples, mas profunda. Outros atores regionais aprenderam algo com esse episódio, ou estão destinados a repetir os mesmos erros, confiando em doutrinas que já não correspondem à realidade atual. Em um cenário global cada vez mais tenso, compreender essas dinâmicas é essencial para entender o que pode acontecer a seguir. Se você se interessa por análises detalhadas sobre estratégia militar, equilíbrio de poder e os bastidores de confrontos que raramente aparecem nas manchetes de forma clara, considere acompanhar este canal. Aqui cada evento é analisado com contexto, cautela e foco no que realmente importa. E agora fica a reflexão final. Quando demonstrações de força falham de maneira tão rápida e silenciosa, elas realmente fortalecem quem as inicia ou acabam expondo fragilidades que antes permaneciam ocultas? Deixe sua opinião, participe da discussão e continue acompanhando, porque os desdobramentos desse tipo de episódio costumam aparecer quando menos se espera.